Bom, pessoal, vamos retornar? Vocês me escutam? Valeu. Bom, a gente tinha feito espaço vetorial para uma matriz 2x2, né? Mostrou que é espaço vetorial, mostrou todas as propriedades. Se a gente tiver o espaço das matrizes n por n, ou seja, o que significa isso? Você tem uma matriz como essa aqui, né? Ó. Você observa que essa matriz aqui, o primeiro índice, ó, 1, 2, m, tem m linhas, está contando a linha, né? E o segundo índice, que é o j, veja, 1, 2, n. Então, essa é a matriz m, m linhas e n colunas. Então, se você tiver duas matrizes dessa e você definir aquela soma, veja como é que foi a soma. A1 mais B1, A12 mais B12. É aquela história do AIJ mais BJ que eu coloquei. Né? Você está somando termo correspondente. E se você definir o produto como sendo alfa multiplicado pela matriz, o alfa entrar em todos eles, ó, tá certo? A gente já fez essa conta de que isso é um espaço vetorial, certo? Então, quando a gente falar de espaço de matrizes e a soma for a mesma e o produto for aquele mesmo, a gente chama esses produtos de canônicos, tá certo? Somar termo a termo e multiplicar, multiplicar cada termo, isso vai ser um espaço vetorial. Se você quiser checar as contas são as mesmas que a gente fez até agora, certo? Se eu usar a notação, essa notação do parênteses do AIJ, não há diferença. Aquela demonstração já é a demonstração que vale, porque quando você bota IJ, aí é só mudar o IJ, né? Ali era de 1 até 2, é só mudar de 1 até N e o J de 1 até M, entendeu? A demonstração é a mesma. A demonstração que eu fiz é a mesma demonstração que faz para aqui. Nesse texto, o cara faz diferente. Ele escreve a matriz mesmo, e o cara trabalha um pouco mais, tá certo? Se não usar aquela notação de representar a matriz genérica daquela forma. Tranquilos? Então, não vou perder tempo fazendo essa conta para vocês. Tranquilo? Eu acho que tem gente fora, deixa um pouquinho aberto, né, para a gente não ter que se levantar. Tranquilo, pessoal? A demonstração que a gente fez é a demonstração que vale para essa aqui, porque eu não usei a matriz, eu peguei o termo geral, tá certo? Bom, tem um exemplo interessante, que é o exemplo de espaço de funções. Eu faço já esse exemplo, mas eu vou voltar aqui para um exemplo, ambientar um pouco aqui, para um exemplo que me interessa. Alguém perguntou aqui, eu chamei a atenção e depois alguém perguntou, você pode ter um conjunto que a gente já viu que é um espaço vetorial e de repente ele não ser espaço vetorial. E por que isso acontece? Porque espaço vetorial não tem nada a ver com o conjunto, tem a ver com as operações que você definiu nele. Tá certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, o exemplo 10.2.7, que é, ó, veja que é o R2, o conjunto. Que a gente já provou que é um espaço vetorial com aquelas operações lá, tá certo? O que é que ele faz aqui? Ele pega V o R2 e define duas operações aqui. A soma que está aqui, ó, é a soma que a gente definiu lá, né? Soma termo a termo, veja, ó. Esse vetor mais esse, como foi a resposta? X1 mais X2 e Y1 mais Y2. Então a soma é a mesma. Então veja, eu não vou ser bobo em checar novamente a adição, porque a adição a gente já checou lá. É a mesma. A soma é a mesma, as operações, ou seja, ser comutativa, associativa, existência do elemento neutro e existência do elemento simétrico, não vou fazer essa conta novamente. Está claro isso? Ele está dizendo que não é espaço vetorial aqui de vermelho. Então, se não é espaço vetorial, não é por conta da soma, porque a soma atende a todas as quatro. Já fizemos essa conta. Está claro isso? Mas você vê que o produto, ele define diferente o produto. Veja como é que foi o produto. Alfa vezes o vetor, o alfa só entra multiplicando a primeira coordenada.
Então, esse produto é diferente do produto que a gente definiu lá. O produto lá multiplicava as duas coordenadas, perfeito? Então, como ele me disse que isso não é espaço vetorial, quando eu olho para a soma, eu não vou ser bobo e começar a fazer os da soma, porque eu já vi que isso funciona. Porque a soma é a mesma. Eu tenho que buscar onde falha. Então, se falhar, tem que ser na do produto, perfeito? Então, eu vou começar fazendo a do produto, porque eu já sei que a soma atende. Se eu for fazer, eu só ter trabalho, porque ela não vai falhar. Tá claro isso para vocês? Ele só tem uma configuração de operações que faça ele ser natural. Como assim? Só tinha uma forma de configurar a operação da multiplicação do escalar. Não, não. Você pode ter várias formas de definir, certo? A pergunta dele é, ô Zé, o R2, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. O R2 com aquelas duas operações é espaço vetorial, certo? Só existe aquela? É isso? A resposta é não. Você tem inúmeras operações que podem tornar espaço vetorial, certo? Mas tem operações que podem não tornar o cara espaço vetorial. Por exemplo, essa. Está claro isso para vocês? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a continha aqui, tá certo? Eu tinha aberto, era outro ali. Vou fazer essa continha aqui e mostrar para vocês o seguinte. Eu vou pegar o V, como sendo o mesmo conjunto, tá certo? O R2, que a gente já sabe que é o conjunto formado por pares ordenados, tá certo? E aí, como é que a gente definiu a soma? A gente definiu a soma assim, V mais W, definiu assim, como sendo V1 mais W1, V2 mais W2. Onde W1 e W2 as coordenadas de V, e V1 e V2 são as coordenadas de... Aliás, W1 e W2 as coordenadas de W, e V1 e V2 as coordenadas de W. Perfeito, gente? Então, isso aqui foi definição, definir dessa forma. E vou definir lambda vezes V, por definição, eu vou definir como sendo lambda V1 e V2. Certo? Onde esse lambda pertence aos reais. Perfeito? A pergunta é, o cara disse que não era espaço vetorial, ele já disse, mas suponha que a minha pergunta fosse, isso é um espaço vetorial? Você sendo esperto, você olha que a soma que foi definida aqui foi a mesma soma que foi definida lá no outro. Então você dizia, pô, isso aqui vai ser a soma, bicho, a soma canônica que foi definida lá, então vai verificar as quatro propriedades. Tá certo? E agora eu teria que verificar o produto, porque o produto é outro. Tá bom? Mas ele já me disse que não é espaço vetorial. Então eu já sei que eu vou atrás da multiplicação. Tá bom? Então vamos ver. Qual é a primeira da multiplicação que a gente tem que provar? A daquela associatividade, né? Do produto escalar, é assim? Lembra? Ou seja, a gente tem que mostrar que lambda 1 vezes lambda 2 vezes V, isso a gente pode arrumar que é isso, né? Lambda 1, lambda 2, V, não é isso? Essa é a primeira propriedade deles. Então vamos ver se isso é verdade com essa multiplicação. Então a gente tem que partir de um lado e chegar no outro, né? Então vamos ver, quem é lambda 1 vezes lambda 2, V. Então você faz o seguinte, lambda 1, agora, quem é lambda 2V? Isso é um vetor, né? Como é que é a definição? Ó? Lambda 2V é lambda 2V1, tá certo? V2, né? Porque não faz nada na segunda coordenada, tá certo? Então aqui seria lambda 2V1, V2. Tranquilo? Porque essa é a multiplicação que eu defini. Tá claro isso? Ó, tá aqui, ó. Como é que você define a multiplicação? Multiplica só a primeira coordenada pelo número real. Tranquilos?
Pronto. Agora, isso aqui novamente é uma multiplicação por um vetor, né? O que é que se faz? Multiplica só a primeira coordenada, né? Então, isso aqui é igual a quem? Lambda 1 vezes lambda 2 vezes V1. E aqui continua V2. Só que aqui, esses três caras pertencem a quem? Aos reais. Que a coordenada é real, o lambda 2 é real e o lambda é real. Então, eu posso associar da forma que eu quiser, não posso? Então, eu posso escrever isso assim, ó. Veja. Lambda 1, lambda 2, vou associar esses dois e vou deixar o V1 solto. E aqui o V2. Tranquilos? Portanto, olhando para a multiplicação, veja, a primeira coordenada está multiplicado por esse cara, lambda 1 vezes lambda 2, tá certo? Então, isso aqui é quem? Quem é isso? Vezes V? Vezes V, certo? Então, você vê que eu demonstrei o que eu queria, né? Ó, eu parti daqui e cheguei aqui, ó. E isso é o que eu queria, ó, chegar aqui, ó. Certo? Então, esse produto satisfaz o primeiro axioma lá da multiplicação. Tranquilo? Qual é o próximo agora? Aquele da distributividade, né? Tá bom? Então, vamos fazer isso. M2. Quem é o M2? M2, eu tenho que provar que lambda 1 mais lambda 2 multiplicado por V, né? Multiplicado por V, isso tem que ser igual a quem? Lambda 1V mais lambda 2V. É isso que eu quero mostrar. O que é que eu faço? Eu vou lá e calculo um lado, tá bom? Então, vamos ver quem é lambda 1 mais lambda 2V. Isso é igual a quanto? Bom, pela definição que aparece, isso deve ser o número, né? Lambda 1 mais lambda 2, multiplicado por V1 e V2. Tá certo? Porque eu só multiplico cada pelo a primeira coordenada. Tranquilo? Muito bem. Isso aqui são números reais. Então eu posso distribuir, não posso? Muito bem. Então isso vira assim, ó. Isso é igual a lambda 1 V1 mais lambda 2 V1 V2. Ok? Bom, veja que eu não consigo abrir esse negócio porque para escrever isso como uma soma, tá certo? Deveria aparecer aqui um 2V2, tá certo? Porque essa soma aqui de cima, vamos olhar aqui para aqui de cima. A segunda coordenada desse cara aqui é quem? Desse vetor aqui, lambda 1V. É V2, certo? Porque o lambda não multiplica por ele. A segunda coordenada desse aqui é quem? Lambda 2V. V2 também, porque o lambda 2 só multiplica pela primeira coordenada, tá certo? Então, quando você somar esses dois caras, você vai somar V2 com V2, que dá quanto? 2V2. Não vai dar V2 como está aqui, tá vendo? Então, ela já fura aí. Aí, o que é que eu faço? Como eu já vi que não dá, vou dizer o seguinte. Isso aqui é diferente, veja se não é. Isso é diferente disso, ó. Lambda 1, V1, mais lambda 2, V2, tá certo? 2, V2. Perfeito? Porque é diferente? Porque aqui tem V2, ó, e aqui tem 2V2. Tá bom? Mas quem é isso aqui? Isso aqui, se você olhar, isso é igual a lambda 1
V1, V2, mais lambda 1, ou lambda 2, V2, desculpa, às vezes funciona, às vezes não funciona. Desculpa, é lambda 1, V1, não é? V2, aqui é V1, né? Aqui é V1, não é V2, não. É o que errei aqui. Concorda? Porque não é V, né? Primeira coordenada é V1, tá certo, gente? Eu cometi um erro aqui em botar V2 aqui. Tá bom. Como é teu nome? Perceberam, gente, o erro meu aqui? Eu tinha botado V2, mas não pode ser V2 porque o lambda só multiplica pela primeira coordenada, tá certo? Tá aqui, ó. Lambda 2 V1. Só que quando eu escrevi no lado de cá, eu escrevi lambda 2 V2. Aqui tá certo, ó. Certo? Então aqui foi lambda 1 V1 V2 e aqui é lambda 2 V1 V2. Perfeito? E isso nada mais é do que quem? Veja. Isso aqui é lambda 1V, porque o lambda 1 só está multiplicado pela coordenada. Então isso aqui é lambda 1V mais, esse aqui é o lambda 2V. Lambda 2V, porque o lambda 2 só está multiplicado pela coordenada, tá certo? Então você vê que, ó, tem um sinal diferente aqui, tá vendo? Então esse cara daqui, ó, é diferente desse. E a gente queria que fosse o quê? Fosse igual, né? Isso aqui era uma pergunta. Logo, essa propriedade não é atendida. E aí já não é espaço vetorial, porque deixou de atender a uma das propriedades da multiplicação. Ela vai falhar na outra também. Tá certo? A quarta é atendida. Se você pegar 1 vezes V, vai dar V. Porque só multiplica 1 pela primeira coordenada e a segunda mantém, tá certo? Mas as duas do meio, elas falham. Então, com isso, a gente diz que não é espaço vetorial. Então, mostrando que um conjunto, ele pode ser espaço vetorial com um par de operações e pode deixar de ser espaço vetorial com outro par de operações. Certo? Então, a gente nunca pode pensar, um conjunto vai ser sempre espaço vetorial. E depende da operação que você coloca lá dentro. Ele pode ser ou não ser espaço vetorial. Claro isso para vocês? Bem. Bom, então agora eu vou voltar para o exemplo de função. Esse exemplo é um exemplo interessante, tá certo? E só vou relembrar uma coisinha aqui para vocês de função. Quando a gente tem uma função, tá certo? Então, você pega assim, por exemplo, fg, funções de R em R, tá certo? O domínio tem que ser o mesmo. Estou escrevendo as duas aqui para dizer que são duas funções de R em R, tá? Aí tem uma operação entre funções. A gente pode definir uma nova função, que é a f mais g. Olha, como isso é uma função, isso também deve ser uma coisa aplicada a x, tá certo? Então, f mais g é uma nova função que eu defino ela assim, ó. Eu pego essa função, como ela é uma função, eu aplico a x. E a definição de soma de função é que isso é igual a f de x mais g de x. Ou seja, é simples. Quando você pegar a função soma e calcular no x, você calcula as imagens no mesmo x e soma. Veja que isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Que a função é de R em R, tá certo? Então, essa é uma maneira de você definir uma nova função, tá certo? Quando você tem função. Você pode definir um lambda vezes f, onde lambda é um número real, isso também é uma nova função. E como é uma função, você aplica ela a x. E a definição dela é assim, é lambda vezes f de x. Então, a maneira natural também é pegar o lambda e multiplicar pela imagem da função f. Certo?
Então, isso é uma maneira de você trabalhar com soma de função, né, e multiplicação por um escalar, certo? Isso não tem nada a ver com espaço vetorial. Isso é uma propriedade de função. Então, se você tem duas funções e quer definir uma nova função, beleza? Você pode fazer isso, tá bom? Tem um detalhe. Como é que você prova que duas funções são iguais? Certo? Então, como é que eu provo que f é igual a g? Né? Como é que eu provo isso? Isso é simples. Para provar que duas funções são iguais, você precisa provar que elas possuem imagem iguais para todo x, ou seja, o f de x igual ao g de x, qualquer que seja o x pertencente aos reais. Então, toda vez que você quiser provar que duas funções são iguais, você precisa fazer isso. Tá ok? Estou relembrando isso porque eu preciso usar isso agora para provar que você tem um espaço vetorial. Tá claro isso? Alguma dúvida? Provar que duas funções são iguais, eu preciso provar que elas coincidem para todo x do domínio. Certo? Mesma coisa. Provar que dois conjuntos são iguais. Como é que você prova que dois conjuntos são iguais? Você prova que o primeiro está contido no segundo e depois prova que o segundo está contido no primeiro. Essa é a maneira de você provar que dois conjuntos são iguais. Um está dentro do outro. Né? Se A está dentro de B e se B está dentro de A, é porque os dois são o quê? São iguais. Certo? Função é provar que ela coincide para todo x. Tranquilos? Então, o conjunto que eu vou dar para vocês é um conjunto muito interessante, que é o conjunto espaço das funções. Então, vamos pensar que eu tenho V como sendo um conjunto formado pelos elementos, que os elementos são funções. Certo? É uma F. Onde F é uma função ok, gente? Ou seja, se você meter a mão nesse conjunto e puxar, o que é que vem na sua mão? Uma função de R em R. Jamais você vai encontrar uma matriz aí. Jamais você vai encontrar, tá certo, um par ordenado. Um elemento é uma função e bem específica, da reta na reta. Não pode ser do intervalo na reta, é da reta na reta, tá certo? Ok. Eu vou definir uma soma e um produto nesse cara, tá certo? E eu vou definir assim. Vou definir F mais G. Portanto, eu vou definir como é que eu somo dois elementos nesse conjunto. Tá certo? E vou definir como é que eu multiplico um escalar vezes um elemento. Certo? Essa soma é definida, você soma dois caras da seguinte forma. É definida da maneira natural. F mais G é uma função. Quando você aplicar x, ela tem que ser igual a quem? A f de x mais g de x, da maneira usual. E o lambda f é definido assim. Toda vez que você pegar o lambda f e aplicar a x, a definição disso é lambda vezes f de x. Beleza? Então, a minha pergunta agora é, vê, com essa soma e com esse produto que eu defini, é um espaço vetorial? Espaço vetorial sobre R? Bom, para responder isso, o que é que a gente tem que fazer? Verificar os 8 axiomas, não tem outra alternativa. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ao A1, né? O A1, a gente tem que provar o quê? A gente tem que provar que F mais G é igual a quem? G mais F. Ah, mas isso é igualdade de função, né?
Para provar que duas funções são iguais, eu tenho que provar o quê? Que elas coincidem para todo x no domínio. Perfeito? Porque f e g são funções, né? Onde f e g pertencem a v. Tá bom? Então, como é que eu provo isso? Vamos lá. Pega f mais g e aplica quem? A x. Como é que é a definição dessa aqui? É f de x mais g de x. Ah, mas f é um número real. Porque f é de RR, né? Está na imagem. G de x também é real. Ah, então esses dois números são reais. Então, a ordem que eu somo não altera, perfeito? Então, isso aqui é a mesma coisa que g de x mais f de x. Tranquilos? Porque são números reais. Ah, mas isso aqui eu posso escrever então assim, né? Isso é g mais f, usando aquela definição de soma lá, aplicada a x, né? Opa! Eu provei que f mais g aplicado a x é igual a g mais f aplicado ao mesmo x. Portanto, isso implica que as duas funções são o quê? São iguais. Beleza? Então, isso aqui vale qualquer que seja o x pertencente aos reais. Tá bom? Então, a conclusão disso, logo, f mais g é igual a g mais f. Então, vale a soma que eu defini lá no V, vale a comutatividade. Tá certo? Tá claro isso para vocês? Muito bem. A associatividade eu vou deixar como um exercício para vocês checarem, tá certo? É muito parecido. Muito parecido. Então, vou deixar vocês checarem. O que é que você tem que fazer? Eu vou escrever só ela aqui e vocês desenvolvem, tá? Como é que é o M2? O M2. O M2, você vai ter que mostrar que F mais G, né? Assim, somado com H, é igual a F mais G somado com H, certo? Opa, desculpa. A2. A2. Tô rápido, né? Isso aqui é a segunda propriedade. Qual é a ideia? Quem é H? Se pertence a V? Não. Você está somando três elementos de V, certo? Isso aqui, ó, F, G e H pertence a V. São funções. Tá claro, gente? Como é que vocês vão fazer? Vai aplicar X, do nada, são reais, associa do jeito que quiser, volta, aí vai encontrar isso aplicado a X igual a isso aplicado a X, tá certo? Como é aplicado a todo X, para o domínio, as funções são iguais, tá certo? Todo mundo viu? Eu não vou fazer essa conta para não encher o saco de vocês, tá bom? A terceira qual é? A existência de um elemento neutro, né? Ou seja, eu preciso de um elemento no espaço que quando somar com ela dá zero, né? Tá certo? Então vamos pegar aqui. Ou um elemento que quando somar não altera, tá o próprio. Desculpa. Tá bom? É A3. É o neutro. A3 é o elemento neutro. Elemento neutro, né? Então a pergunta é o seguinte: como eu já sei quem é esse elemento neutro, dá para desconfiar quem é o elemento neutro, tá certo? Porque função tem que coincidir tá certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a função nula. Que é a função nula? É a função que é zero para todo x. Perfeito? Então, vou chamar a função, vou chamar de E,
A função que tem a propriedade, ela é uma aplicação de R em R, que toda vez que você pegar e aplicar x, ela dá o quê? Zero. Para qualquer valor de x, a função é zero. É uma função constante, tá certo? A minha pergunta é, essa função pertence a V? Sim, ó. Eu defini E como sendo uma função de R em R. Tá certo? Ela está pegando um x aqui e está levando num E de x aqui, que é igual a zero. Perfeito? Pergunta a vocês agora. F mais E é igual a F? Bom, para responder isso, eu tenho que aplicar, isso são funções, eu tenho que aplicar x. Se isso for verdade para todo x, então isso é igual, tá certo? Então o princípio é o mesmo. Eu começo aqui, quero provar isso, porque se eu provar isso, eu estou dizendo que é o elemento neutro, né? Tá certo? Então a gente começa sempre por um lado, vamos lá. F mais E, aplicado a quem? A x. Por definição, isso é f de x mais a função E aplicada a x. Certo? Só que isso aqui é f de x mais elevado aplicado a x dá quanto? Zero. Isso aqui são números reais. Então isso dá f de x, né? Ou seja, que foi que nós mostramos? Que f mais E aplicado a x é igual a f de x. Qualquer que seja o x pertencente aos reais. Então, se as funções coincidem, é porque elas são o quê? Para todo x? São iguais. Né? Quando você tem duas funções que ela coincide para todo x, é porque elas são iguais. Né? Então, isso implica que f mais E é igual a quem? A f. Então, está aí o elemento neutro. Realmente é um elemento neutro aquele cara. Ok? Então, o que é um elemento neutro no espaço de funções é a função nula. A função que é zero para todo mundo. Ok. Qual é a quarta? Elemento simétrico, né? Então, vamos lá. M4. Então, você pega F pertencente a V, tá certo? E você quer saber se existe um elemento simétrico, tá certo? Oxe, por que eu estou botando M, hein, gente? Me diz aí. Eu estou na adição, né? A pergunta é se existe alguém, tá certo? Que quando somado com F dá o elemento neutro. Ou seja, dá a função nula. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Dado F para V, você define a função assim, menos F, tá certo? Que é uma função de R em R, que a cada x você associa a menos F aplicado a x. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, calcular quem é F mais essa função menos F. Ela tem que dar a função nula, né? Tem que dar a função nula, porque tem que dar o elemento neutro. Bom, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular isso no x. Isso é uma função. Então, eu vou aplicar isso ao x. Quanto é que dá isso? Por definição de função, dá f aplicado a x mais menos f aplicado a x. Perfeito? Muito bem. Mas observe o seguinte. Eu posso fazer o seguinte truque aqui. Isso eu escrevi assim, f de x mais, eu posso escrever aqui assim, ó, menos 1
Esse menos posso escrever menos 1 vezes f aplicado a x. Perfeito? E esse menos 1 vezes f, se você olhar para a definição de função, isso é igual a quem? Isso é igual a f de x, aí aparece assim, mais, menos a constante, né? Aparece a constante, então é menos 1, que multiplica o valor da função no x, perfeito? Eu chamei a atenção disso agora aqui, ó. Cadê? Ó, lambda vezes f aplicado a x é lambda vezes f de x. O lambda, no meu caso ali, é o menos 1, tá certo? Menos 1 vezes f aplicado a x é menos 1 vezes f de x, perfeito? Então, a gente volta para cá. E a gente tem agora... São tudo números reais aqui, né? Então, isso aqui eu posso fazer jogo de sinal. Menos 1 com mais dá menos, tá certo? Então, isso é igual a f de x menos f de x. Tá certo? Isso aqui é a diferença de dois números reais. Iguais. Portanto, isso dá quanto? Zero. Opa, mas zero eu posso olhar como sendo o quê? A função zero aplicada a x. Opa. A função é elevada a x, né? É aplicada a x. É elevada a x. É aplicada a x. Perfeito? Então foi o que eu mostrei? Eu mostrei que a função f mais a função menos f aplicada a x é igual à função elevada a x. Como é para o mesmo x, a gente conclui que esse cara aqui é igual a quem? A E, que é o elemento neutro. Certo? Ou seja, só escrever aqui, ó. O que nós mostramos foi que f mais menos f, são mais menos f, aplicado a x, deu E aplicado a x. Como isso é verdade, qualquer que seja o x perto reais, isso me diz que a função f mais a menos f, não é igual a quem? A E. Ou seja, provei o que eu queria, tá certo? Quer dizer, dado uma função, tá certo? Que é um elemento simétrico? É você dividir menos a função, certo? Quando você soma as duas, deu o quê? Deu a função E, que é a função nula, que é o elemento neutro. E com isso a gente verificou as 4 propriedades, certo? Agora, do produto, a gente faz a mesma coisa, né? O produto é mais rápido. Como é a M1, a gente vai ter que mostrar que lambda 1, não é? Vezes lambda 2 f tem que ser igual a quem? Lambda 1 vezes lambda 2 vezes f. Mas isso são funções. Eu tenho que, para provar a igualdade, eu tenho que aplicar x. É a mesma coisa. Então, aqui vai ser assim, ó. Lambda 1 vezes lambda 2 f, isso aplicado a x, pela definição lá de função, não é? Isso aqui é uma função, esse aqui, ó. Então, isso é lambda 1 vezes lambda 2 f aplicado a x. Aí aplica novamente. Isso é uma constante vezes f aplicado a x. É lambda 2 vezes f de x. Perfeito? Hein? Hein? Sim? Sim, sim. Quando eu multiplico por um vetor, um cara, não existe produto de vetores. Tá, gente? A gente não definiu o produto de vetores. A gente soma de vetores e multiplicação por escalar. Tá certo? Então, multiplicação para mim é sempre por um escalar. É sempre um número real. Tá claro isso? Não tem multiplicação de vetores. Certo? Então, aqui dá o quê? Assim. Tudo isso aqui é real, né? Não. Falta escrever a última, né? Isso aqui é igual a lambda 1
vezes, aqui é lambda 2, como é teu nome, cara? Lucas, beleza. Multiplicado por quem? Por f de x, né? Não é assim? Agora sim, aqui eu tenho um produto, 3 números reais, tá bom? E eu posso associar da forma que eu quiser. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Lambda 1 vezes lambda 2 vezes f de x, perfeito? Mas volta agora, isso é a mesma coisa que lambda 1, lambda 2 vezes f, isso tudo aplicado a quem? A x. Então, o que é que você olha aqui? Ó, esse cara aplicado a x é igual a esse cara aplicado a x. E o x é o mesmo. Então, essas funções são iguais. Certo? Então, o que foi que a gente mostrou? A gente mostrou que lambda 1 vezes lambda 2 f, né? Isso aqui aplicado a x foi igual, está aqui, lambda 1 vezes lambda 2 f aplicado a x, qualquer que seja o x pertencente aos reais. Então, como o x é o mesmo e vale para todo x, a gente conclui que as funções são iguais, não é isso? Isso aqui implica que lambda 1 vezes lambda 2 f é igual a lambda 1, lambda 2 vezes f, que é o que eu queria mostrar. Então, a primeira propriedade foi verificada, né? A M1, que é essa aqui, ó. Certo? Então, coisas com função é sempre muito fácil de fazer, porque você aplica no x, usa o conhecimento de real e depois volta. Sempre vai e volta, vai e volta. Certo? Tá claro aí? Alguma dúvida? Qual é a outra? Essa é a M1, né? M2 é a distributividade, não é isso? Então, como é que é M2? M2 a gente tem os escalares, né? Então, a gente tem lambda 1 mais lambda 2 f. A gente tem que mostrar que isso é lambda 1 f mais lambda 2 f. Mas isso são funções. Para a gente fazer contas com função, mostrar que são iguais, a gente tem que aplicar x. Aí a gente vai e sempre começa por um lado, tá certo? Então, lambda 1 mais lambda 2 f, isso aqui aplicado, a x, a definição de produto como é que é? É o lambda 1 mais lambda 2, que é o escalar, multiplicado por f de x. Certo? Isso aqui é um número. Isso aqui é uma função. A definição é o número vezes a imagem. Tranquilo? Ah, mas tudo isso é número real, né? Então eu posso distribuir aqui. F de x é real, lambda 1 é real, lambda 2 é real. Então a gente diz que isso é igual a quem? Lambda 1 f de x mais lambda 2 f de x. Beleza? Então a gente escreve que isso é igual a quem? Ó, e isso aqui é lambda 1 f aplicado a x, né? Tá certo? Então isso é lambda 1 f assim aplicado a x, mais isso aqui é lambda 2 f aplicado a x. Agora eu posso escrever isso como uma soma, né? Eu posso escrever isso como sendo o quê? Lambda 1 f mais lambda 2 f aplicado a quê? Cada x. Então, o que foi que a gente mostrou? A gente mostrou que esse cara daqui, ó, lambda 1 mais lambda 2 f, era igual a lambda 1 f mais lambda 2 f, tudo aplicado no mesmo x, tá vendo? Portanto, se coincide para todo x, eles são o quê? São iguais. Beleza? Então, a gente mostrou o seguinte.
A gente mostrou assim que lambda1 mais lambda2 f aplicado a x, a gente mostrou nessa igualdade que era lambda1 f mais lambda2 f, isso tudo aplicado a x. Qualquer que seja o x pertencente aos reais. Isso me diz então que lambda1 mais lambda2 f é igual a lambda1 f mais lambda2 f. Portanto, vale a propriedade de distributividade. A 4 eu não vou fazer, que é exatamente igual, certo? A outra é o lambda vezes f mais g. Você faz exatamente igual, mesma conta. Certo? Então, a quarta eu deixo para vocês brincarem. E, aliás, a terceira, né? A quarta, o que é que a gente tem que mostrar na quarta? A gente tem que mostrar que 1 vezes f é igual a f, né? Novamente, essa é a mais fácil, geralmente. Por quê? Como é função, eu tenho que aplicar a x. Então, a gente vai pegar assim, ó, 1 vezes f, essa função aplicada a x. Aí, pela definição lá de função, isso é 1 vezes f de x. Tá certo? São números reais. Agora, o 1 é elemento neutro na multiplicação de escalar dos reais. Então, isso dá o quê? F de x. Tranquilos? Então, foi o que eu mostrei. Ó, eu mostrei que 1 vezes f aplicado a x é igual a f de x. Qualquer que seja o x pertencente aos reais. Então, você vê que o x é o mesmo, né? Ela é conhecido para todo mundo. Então, qual é a conclusão nossa? Isso implica que 1 vezes f é igual a f. E aí é um espaço vetorial. Tranquilos? Então, não tem como fugir de verificar as propriedades. Não, pode ser que não dê certo. Depende de como você define o produto. Tá certo? Tá claro? Não. A gente viu um exemplo agorinha, né? Porque tudo depende da soma. O que você somou, você pode não ter o elemento neutro, por exemplo. Você pode não ter o elemento simétrico, tá certo? Porque tudo tem que estar ligado à operação que você definiu, né? E você só descobre isso fazendo a continha, tá certo? Não tem outro caminho para fazer a conta. Se não tiver o elemento simétrico, na hora que você vai fazer... Você lembra como eu fiz o primeiro lá? Eu chamei, era uma coordenada, eu chamei de x, y, e encontrei quem era, né? É assim que a gente funciona, né? A gente diz, olha, é uma função e tenta encontrar. Não encontra, não tem. Então, com essa soma, não tem. Entendeu? Vamos ver um outro exemplo aqui que talvez vá nessa direção que vocês estão perguntando. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem uma soma maluca aqui. Veja aqui. Deixa eu ver. Ah, não é essa, não. Eu quero uma. Tem uma aqui interessante. Eu acabei de disponibilizar para a nossa turma, não foi? Ela já chegou lá, na página da Aljanear. Logo quando você entra, eu coloquei lá, tá certo? É o módulo de todas as disciplinas, na verdade, eu acho. Aí a Aljanear está no meio lá. É o capítulo 10 desse módulo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, por exemplo, não vou fazer essa conta aqui, vocês já estão habituados, a gente vai checar aqui, ó. R2 novamente, onde ele definiu uma soma e um produto, tá certo? Veja que o produto foi o canônico, né? O alfa entrou, tá vendo? Mas a soma, ele fez uma maluquice aqui, né? Somar os dois caras, o que é que ele faz? Ele soma o primeiro com 2 vezes a segunda coordenada. Né? Então, esse vetor mais esse é x1 mais 2 vezes a primeira coordenada do segundo. Está definindo. Tá? Ele está definindo a soma desse jeito. Então, você não pode questionar a soma. A soma foi dada para você. Aí você tem que trabalhar com ela.
A soma é muito importante, o produto é muito importante. Tá certo? Ele definiu isso para dar um exemplo de que não funciona. Certo? Aí, tá. Entenderam como é que faz? Olha, assim como naquele outro que falhou no produto, a do produto aqui eu sei que não vai falhar. Por quê? O produto foi o canônico, foi multiplicar por cada entrada. Se tiver algum lugar que falhe, é onde? Na soma, porque a soma é diferente. Ele soma dois vetores assim. Ele soma a primeira coordenada do primeiro por duas vezes a primeira coordenada do segundo. Né? E depois ele faz o quê? Toma a segunda coordenada do primeiro com duas vezes a coordenada do segundo. Aí o que é que você tem que checar? Como ele não mexeu no produto, se houver algum lugar que vai falhar, é na soma. Tá certo? Aí, pois não. Que na soma deu tudo certo. E lá é canônico. Você pode só dizer isso. Olha, como o produto escalar é canônico, a gente já sabe que isso funciona. Você entendeu? Se o produto foi entrando, multiplicando o lambda por cada entrada, é o canônico. A gente já viu que isso funciona. Se a soma for a soma canônica, a gente já viu que funciona, tá certo? Então, se você verificasse, por exemplo, verificasse tudo, quer dizer, olha, isso é um espaço vetorial, porque lá a soma é a canônica, a gente já sabe que verifica, só menciona. Entendeu? Bom, então aqui, o que é que ele vai falhar, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, isso aqui não é espaço vetorial, pois pelo menos a condição A1 não é satisfeita. Qual é a condição A1? É a comutativa, né? Ah, não, é que ele está chamando de A1, não sei por que ele falou A1, mas essa é A2, né? Não, ele pegou a associativa do 3, né? Ó, é a 2, né? Tá certo? Aí quando ele vai, ele descobre que não vale. Ele vai fazendo as contas aqui, tá. Aí chega um momento que ele vê que é diferente, entendeu? Ele calcula a outra soma, ou seja, cadê? É porque ele não escreve, ele faz diferente de mim, né? Eu escrevo, tá aqui. Não, ele não escreve, que é o que eu queria provar, né? Mas tudo bem, você escreve do lado de cá, U mais V mais W associado, tá certo? Aí quando você calcular essa conta é essa que está aqui, onde aparece o diferente. Aí desse diferente, você vai, aí veja que apareceu aqui, U mais V mais W, tá certo? Mas tem um diferente aqui, ó. Então, ela falha aí, então não é espaço vetorial. Outro exemplo do R2, tá vendo? Onde você mudou uma operação e já não é espaço vetorial. Certo? Tem, você já desconfia, né? Por exemplo, aqui você já desconfia que não vai usar a multiplicação. Então é na soma. Sim, é só você imaginar o que é que você tem aqui. Imagina, se você trocar essa ordem aqui, é porque ele fez a 3, mas deveria ser a 1. A 1 já vai falhar aqui. Tá certo? Aliás, vai, né? Porque vai ficar 2x1 mais x2, já muda. Entendeu? Ele fez a terceira, não sei por que ele fez a. Ele falou a 1 aqui, mas fez a 2. A 1 já falha. Porque, olha, quando você escreve ao contrário, isso vai aparecer assim: x2 mais 2x1. Isso não pode ser igual a x1 mais 2x2, tá certo? Aí você já vê que essa já falha. Eu já ia só nessa, que é a mais rápida. Então, dá para você fazer uma análise e ter uma ideia de qual é que você vai falhar, entendeu? Provavelmente não tem o oposto também. É, exatamente. Se você fizer a conta, você vai ver que não vai aparecer, não vai ter solução o negócio. Certo? Mas a gente escolhe a mais fácil. A que for mais fácil, a gente vai lá e já falhou e diz, opa, não é espaço lateral por isso. Entendeu? Não. Você não é obrigado a fazer nada, cara. Aqui a liberdade é total. Agora tem que fazer certo.
Ok, gente? Muito bem. Então, gente, olha, espaço vetorial é exatamente isso, tá certo? A gente tem um monte de exemplo aqui. Tem umas propriedades que não vai dar, já são quase as 8 horas, é isso? Tá certo? Não vai dar, mas são propriedades que. Deixa eu ver aqui quais são as propriedades. Elas são muito imediatas, mas eu não vou fazer isso agora, tá certo? Eu vou pedir, só rapidinho para vocês entenderem como é fácil as propriedades, porque decorre tudo da definição. Diz assim, o elemento neutro no espaço vetorial, ele é único. Ou seja, não tem dois elementos neutros. Ah, como é que eu provo isso? Suponha que tem dois, certo? Aí ele está aqui, ó. Suponha que 0 e 0 barra são dois elementos neutros de V. Então ele está dizendo que são distintos, né? 0 e 0 barra. Ele botou uma barra para diferenciar. Olha, como o 0 e o 0 barra são elementos neutros, você pode escrever o 0 como sendo 0 mais 0 barra. Porque se o 0 barra é elemento neutro, somado com 0 vai dar 0. Certo? Beleza. Mas, por outro lado, você pode somar, como o 0 também é elemento neutro, 0 mais 0 barra é o quê? Ou seja, você provou direto que 0 barra é igual a 0 barra, os elementos neutros são iguais. Acabou. Então, é só o truquezinho de, certo? Ó, o elemento oposto, o simétrico, é o único também. Aí ele supõe que tem dois. Bom, qual é a propriedade? Como W elas são oposto de U, tá certo? Que diabo é isso? Tem uma coisa errada aqui, tudo bem. Mas assim, o que é que você sabe? Você sabe que W mais U dá quanto? É porque não escreveu aqui. W mais U dá o quê? W mais U dá zero, porque é o elemento oposto, né? Mas o zero você escreve como sendo U mais W barra, mesma coisa. Tá certo? Aí aparece o W e o W. Bom, tá aqui, ele vai fazer. É porque ele faz o meu contrário mesmo. Tá certo? Bom, tá legal. Ele está querendo poupar W igual a W mais zero. Isso é verdade. Mas o zero ele escreve como sendo U mais W barra, tá certo? Bom, mais WU são simétricos. Então isso dá zero. Aí fica zero mais W barra, tá aqui. Mais zero mais W barra é W barra. Portanto, W barra é igual a. É só um joguinho de. É. Eu faria diferente, mas tá legal aqui. Tá certo? Tá legal. Pronto, então tem essas propadezinhas que vocês podem checar, tá certo? Falta eu ver essa proposição aqui. Vocês dão uma olhada nessa proposição. Se tiver dúvida, a gente tira na próxima aula, tá certo? As propriedades são todas também são importantes essas propriedades, mas são todas muito fáceis de você provar, tá certo? Então é o seguinte: aqui tem uma lista de exercícios, tá? Eu vou selecionar ou daqui algum exercício que eu achar interessante. Me pediram para fazer 3 exercícios e postar. Eu provavelmente posto mais tarde na, lá no Class, tá certo? Eu posto mais tarde para vocês. Aí qual é o compromisso de vocês? Fazer 2 ou 3 exercícios. Que eu sei que você tem outras coisas para fazer e tem outras disciplinas para também fazer isso. O teu compromisso é fazer esses exercícios, tá certo? Entregar. Isso faz parte da avaliação de vocês. Então pensa que isso é uma poupançazinha que você tem para a sua nota, certo? Toda vez que você chega no final, que a gente sempre olha isso, o cara fez o exercício, entregou as listas, né? Então, isso é um processo importante para vocês, tá bom? Então, eu passo essa lista e aí vocês assumem o compromisso sempre me entregar ela na próxima aula, certo? Então, termina a aula, o vosso exercício, e você me entrega até o... Não, pode mandar por lá, eu corrijo lá, tá bom? Você posta lá e eu faço a correção, tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência, vão na paz, vão com Deus aí, tá bom? Deixa eu só ver aqui, só para eu me ligar quem é Eduardo? Eduardo. Pedro, muito bem. Guilherme.
Guilherme. Lucas. Lucas Lopes. Ah, Lucas Lopes. É o primeiro Lucas. Não, é o segundo, né? Que saiu. Não, o primeiro, né? Que ele me falou que tinha ônibus. Vai para o interior. Jackson? Jackson. Lucas Rodrigues é você, então. Lucas Rodrigues. Davi Weverton. Pablo Vinícius. Pablo Vinícius, muito bem. Pedro Marques. Pedro Marques. Isaac. Isaac. Maria, só tem você, Maria. Muito bem. É Maria Carleandra, é isso? Muito bem. Eu tenho uma filha chamada Carla. Victor. Victor. Bruno. Bruno. E agora? Alguma coisa, William. É você? Kevin? Ah, Kevin. Rickenberg deve ser o que saiu, né? Saiu, beleza. Não. Pessoal de casa, um abraço. Obrigado pela paciência também. Viu? Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Até mais, queridos. Até mais, filho. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bem, peraí, viu? Deixa eu ver como é deixa eu só ver aqui se o pessoal falou alguma coisa. Tá. Eita, mano. Aí tu traz ela na semana que vem ou quer deixar ela aqui? Se eu posso guardar na minha sala e tu diz que tá comigo e eu trago na. Tá certo? Você tem aula na segunda? Ah, então eu passo aqui e trago na segunda-feira. Você disse que eu trago na segunda-feira. Tá bom? É o professor do Almeida mesmo. De quem? Eu acho que agora ele é irmão do Lucas. Já fui sim, sou dele. Eu vou dar uma aula muito boa e também cobrar muito na. Eles sigam com essa conversa mole. A gente procura, deixa eu ver o povo aqui se eles. Ô filho, você quer anotar o meu celular? Pronto, porque eu vou procurar saber como é que faz, que eu não sei. E aí eu te digo, tá certo? 99610-8955.